Fala turma, nesse vídeo nós vamos explorar um pouco sobre granularidade de microserviços, um novo tópico sobre arquitetura de software bem relevante e interessante, então acompanhem o vídeo que está com muitas informações importantes e podem ser muito úteis para você, para o seu, para abastecer o seu lado profissional. Bom, claro que eu estou sempre me baseando nessa série de vídeos tratando sobre arquitetura de software em grandes autores da literatura. E eu estou lendo esse livro chamado Software Architecture in Hard Parts. Inclusive já trouxe muitos outros vídeos sobre esse livro e ele também está na descrição, caso você queira adquirir e também começar a sua série de estudos, a sua, a sua jornada de estudos dessa obra. Bom, falando agora sobre o tema do vídeo, sobre granularidade da arquitetura de microserviços, o livro ele traz dois cenários diferentes. Um cenário que seria é, uma reflexão, na verdade, sobre a quantidade de microserviços do nossa arquitetura de microserviços. E ele traz alguns pontos positivos e negativos a partir dessa divisão de microserviços que a arquitetura propõe, que essa abordagem na verdade propõe. E ele indica que muitos microserviços a gente tem um benefício que seria um baixo acoplamento, e de fato é perceptível quando a gente monta uma arquitetura e a gente consegue limitar melhor os contextos e criar microserviços menores e mais especialistas, a gente vai ganhar com um acoplamento baixo, já que a gente não vai depender de outros serviços para poder estabelecer aquela unidade em específico, para deixar aquela unidade em pleno funcionamento. E também, e por consequência direta, a gente vai ter uma alta coesão, já que o módulo ele vai ser bem coeso, bem amarrado dentro de si. Ele vai consumir as coisas que estão dentro desse mesmo, limitados por esse contexto. Então, muitos microserviços têm esses pontos que são bons, que são boas coisas que podem ser destacadas nesse sentido. E além disso, a gente consegue também ter uma complexidade. Agora, olhando pelo lado negativo, a gente vai ter como um ponto muito importante a se levantar a dificuldade na comunicação, esse aumento da complexidade da comunicação. Imagine que você, ao invés de ter um microserviço, você tenha, ao invés de ter poucos microserviços, você tenha milhares de microserviços. Claro que vai para você estabelecer a comunicação entre eles, vai ser um desafio muito maior, já que você vai estar lidando com uma estrutura muito mais robusta e muito mais granular, muito mais isolada, com partes mais eficientes e mais isoladas e distantes. Então a gente vai ter um prejuízo nessa comunicação. A gente vai ter que montar uma estrutura mais robusta para conservar essa comunicação, a integridade dessa comunicação. E o ponto, agora falando sobre, acredito que seja o ponto mais importante dessa divisão, um grande ponto favorável a essa abordagem com muitos microserviços seriam os contextos mais bem limitados. Claro que essa pulverização da nossa aplicação em mais microserviços, em muitos microserviços, a gente consegue estabelecer contextos mais limitados. A gente pode trabalhar até com aquela abordagem de DDD, Domain Driven Design, onde a gente pode montar os nossos boundary contexts mais segmentados, bem mais especialistas naquela atividade específica e criar um ecossistema bem mais limitado e com um, aqueles benefícios que eu citei há pouco, que é um baixo acoplamento e uma grande coesão, já que aquele módulo ele vai ser um grande especialista naquela atividade. Agora, tratando por outro lado sobre poucos microserviços, o livro aborda pontos positivos também nessa abordagem, que seria a gente vai ter um, um menor atrito na comunicação, já que a gente vai ter
uma, um conjunto menor de serviços disponíveis, desses microserviços disponíveis, o que vai fazer com que a comunicação, essa ideia de, de termos que transferir informações, vai simplificar muito esse fluxo de dados da nossa aplicação, já que tudo vai estar concentrado em poucos lugares, vão ser concentrados em poucos lugares. O problema dessa abordagem de poucos microserviços ou microserviços mal organizados e mal feitos é o risco, na verdade, seriam contextos muito amplos e confusos, que são aqueles microserviços que são responsáveis por várias coisas e que se parecem mais com monolitos, grandes estruturas, grandes aplicações independentes do que de fato microserviços. Esses, essas grandes unidades funcionais que ferem um pouco essa arquitetura como um todo de microserviços, já que a ideia é você pulverizar para poder tornar mais segmentado e mais fácil de cuidar. Quando você expande muito, cria esses poucos microserviços, mas eles com muitas responsabilidades, você foge um pouco dessa ideia, dessa primícia fundamental para a implantação de microserviços. Por consequência, a gente também tem um grande acoplamento, possivelmente a gente tem um grande acoplamento nesses módulos. Na verdade, poucos microserviços a gente tem um baixo acoplamento. Eu escrevi errado aqui. Porque, porque de fato a gente não vai depender tanto dos módulos externos. Então é um ponto positivo. Eu vou colocar aqui com um baixo acoplamento, mas a gente vai ter uma baixa coesão. Tá certo, baixa coesão. É dessa forma que fica correto, porque em poucos microserviços a gente vai ter uma interdependência baixa, a gente não vai precisar de solicitar tanta informações de outros serviços que estão em funcionamento, mas também a gente vai ter uma baixa coesão, porque esse módulo ele vai lidar com coisas demais e vai ser pouco coeso no sentido de não vai utilizar somente as coisas que estão naquele contexto, ele vai muitas das vezes extrapolar aquele contexto e ferindo outras áreas que estão, ou seja, os limites eles estão um pouco mais confusos nessa abordagem de poucos microserviços. Então essa foi a visão que eu trouxe para vocês a partir de tudo para vocês, num resumo geral, tudo nessas nessa arquitetura de microserviços vale um estudo de caso muito específico para avaliar de fato para tomar uma decisão mais assertiva e ter um equilíbrio entre prós e contras, porque as diversas abordagens elas têm seus pontos positivos e negativos. Tanto essa abordagem de poucos microserviços, dependendo do contexto, ela é mais aceitável e mais correta, como também essa abordagem de muitos microserviços, já que se você tiver um poderio maior na hora de gerenciar essa comunicação entre os microserviços. Então, esse livro ele é muito bom, que ele ensina muito a gente ter um pensamento crítico e a partir do nosso contexto específico, levantar esses prós e contras, avaliar, fazer essa análise fria desses trade-offs da nossa aplicação e propor coisas mais assertivas baseadas em fatos e contextos. Claro que essa abordagem, eu vejo essa abordagem de microserviços, ela é muito próxima do DDD, do Domain Driven Design, esse planejamento, na verdade, orientado por domínios. E eu acredito que o livro ele vai trazer, à medida que eu for evoluindo no conteúdo, mais dessas arquiteturas, mais desses modelos de design de sistemas mais, mais voltados para essas técnicas e que estão muito em alta
e que são muito úteis em determinados contextos. Bom, enfim, foi esse o vídeo. Eu espero que eu tenha terá um conteúdo útil para você. Se foi útil para você, se instigou você a buscar um pouco mais sobre esse tópico, sobre essa pulverização de microserviços, essa granularidade da arquitetura de microserviços. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário com ideias de próximos tópicos, de um feedback sincero sobre o vídeo atual. E te vejo nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.